Boa noite a todos. Solicito o senhor primeiro secretário para proceder a chamar os senhores vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César da Rocha Carvalho, Joilson Batista, Ana Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Rafael Donizete Lopes. Sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto o trabalho do 43ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 16ª Legislatura, dia 5 de dezembro de 2016. Convido o vereador Joilson para que faça a leitura da Bíblia Sagrada. Salmo de número 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Ergueis as mãos para o santuário e bendizei o seu nome. De Sião, e abençoe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Boa noite, presidente e vereadores. Público nos honra com a presença. Pessoal da Marli, cumprimento a todos presentes, imprensa escrita, falada e internautas. Presidente, ontem pude participar da sessão ordinária e extraordinária lá de Mogi Guaçu, aonde também era aniversário do grande vereador lá, nosso amigo Luiz Zanco, o Zanco da farmácia, e pude ver os trabalhos deles, que eles vêm fazendo, e até mesmo ontem eles usaram uma moção de repúdio com agora o Supremo, aonde eles, Supremo Tribunal, que decidiu acatar uma decisão de um juiz, dando favorável ao aborto de uma clínica lá no Rio de Janeiro. Essa clínica estava sendo julgada e saiu absolvida. E eles fizeram um voto de repúdio contra esses ministros que votaram a legalização. Por causa nisso aí, abriu um leque de jurisprudência para outras ações também tomar o mesmo rumo. Imagina se todos os juízes agora usassem isso aí. E o pior, presidente, que eles rasgaram a Constituição, né? Por causa da Constituição proíbe, e o que eles fizeram, eles passaram acima da lei. A gente vê também que, infelizmente, não teve aquela moção nossa de repúdio contra o Senado, que estava com uma pesquisa, veio para a gente aqui na Câmara Municipal, que eles também eram contrários àquilo lá, que a legalização do aborto eles não são favoráveis, e encaminhar para as comissões competentes, que estavam analisando isso aí. E nesse meio tempo, tivemos essa surpresa. Quero parabenizar aqui também nosso amigo vereador, eleito de Mogi Guaçu, presente na sessão da Câmara Municipal de Itapira, onde tive a honra de estar junto com ele também lá. E, presidente, hoje a gente pedimos já para o senhor, com aquele ofício, pedir para a Comissão de Ética instaurar um quebra de decoro de um suplente de vereador. Hoje ele já não se encontra aqui.
esse suplente de vereador, por causa se tivesse aqui hoje, poderia abrir uma sindicância contra ele hoje. Foi esperto, não veio hoje na sessão, por causa está acabando e ele não vai ser mais vereador, né? Como eu também não vou ser mais vereador, ele também não vai ser mais vereador, mas ele foi ligeiro para não ter o quebra de decoro dele hoje aqui na casa, por causa tem todas as provas. Ele usou contra este vereador depoimento, 3 depoimentos que a Câmara Municipal de Itapira acatou, que corria em segredo de justiça. Agora eu não sei quem mais estava cometendo crime, que era um suplente de vereador, situacionista, para estar aqui na Câmara Municipal, representando um grupo que o advogado da pessoa que estava me acusando é o mesmo advogado da coligação para frente Itapira. É muita coincidência. E um suplente de vereador do lado da para frente Itapira fez a acusação contra esse vereador. Aonde as comissões aí abriram uma CPI em si, comissão processante, e conseguimos o arquivamento aqui. Consegui 2 vezes na justiça local uma liminar derrubando o processo, por causa das falhas grotescas que a Câmara Municipal cometeu, desde o início de acolher aquela falsa acusação inverídica, leviana, que tinha 2 jornais que foi apresentado aqui, um já dava contraverso do outro. Um falava que eu tinha ido na casa do caboclo e o outro falava que eu tinha ido buscar o caboclo. Isso é mentira. E hoje esse suplente de vereador não está aqui, mas o engraçado é dos 3 depoimentos que ele tinha. Que privilégio ele teve desses 3 depoimentos, presidente? Como ele conseguiu? É uma façanha muito... que não sei como ele conseguiu 3, presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Rafael. Boa noite, presidente, demais vereadores, público. Eu, ao longo desses 4 anos, senhor presidente, eu já observei nessa casa as maiores aberrações possíveis. Mas o que está entrando hoje de projeto de resolução é um tapa na cara da sociedade e dá mostra de uma bancada que não ganhou no voto a maioria aqui para o ano que vem. Mas estão tentando, no tapetão, fazer com que o presidente da Câmara Municipal, a partir da próxima legislatura, passe a ter o direito de voto, com a maioria absoluta e maioria qualificada. Isso aqui é uma vergonha, é uma palhaçada que vossas excelências, que assinaram esse projeto de resolução para a sociedade itapirense e para a nação. Não existe nenhuma Câmara do Brasil, não existe nenhuma Assembleia do Brasil, não existe no Congresso e no Senado o direito de voto do presidente nessas circunstâncias. Gostaria que os nobres vereadores apresentassem, junto ao projeto de resolução, algum argumento e alguma jurisprudência para colocar esse projeto. Vossas Excelências e o grupo político atual deveria ter ganho a maioria aqui na Câmara para o ano que vem no voto. Mino Nicolai, Marisol, César da Farmácia e esse vereador que aqui fala. Nós não aceitaremos essa palhaçada que está sendo colocada aqui. Isso é um absurdo. Se vocês não têm quantidade numerária, que ao menos o líder tenta nos convencer no diálogo, mas não passem no tapetão. E os vereadores que estão saindo, estão assinando um atestado da qualificação de vossas excelências aprovando isso aqui. Não existe nenhuma Câmara na região ou no Brasil em que o presidente vota nessas circunstâncias. Vossa Excelência está aqui no 7º ou 8º mandato. Nunca existiu isso, senhor presidente.
sempre vota no voto de Minerva no empate. Então os vereadores estão rasgando a Constituição, estão rasgando a Constituição do Estado, estão rasgando a nossa lei orgânica e o regimento interno. Vergonha, senhor presidente, o senhor saindo na 7ª ou 8ª legislatura e aceitar isso aqui. Esperava que o senhor tivesse uma postura mais enérgica e estivesse do lado de quem colocou o senhor aí. Porque isso aqui é uma vergonha, um vexame, é um tapa na cara da população itapirense. Se vossas excelências não puderam voltar para a Câmara no voto, não passem no tapetão. Serve para todos os vereadores que vão assinar e vão votar isso aqui. Isso é uma vergonha, é uma inconstitucionalidade. Que tragam um parecer para nós podermos discutir isso aqui. Mas vossas excelências deveriam olhar para a população como um todo. Vergonha! Tentar no tapetão mudar o regimento para a próxima legislatura. Temos aqui um vereador eleito com voto popular. Luan. Quem? Então, nesse sentido, Natalino de Mogi Guaçu, seja bem-vindo, mas nesse sentido, vossas excelências, principalmente os vereadores que estão saindo, vão deixar aqui mais uma marca da bancada do Amém, uma marca de uma bancada meramente carimbadora desse legislativo. Para não dizer outras palavras, é vergonhoso isso aqui. Vossas excelências deveriam ter ganho no voto. Ou então que o líder fizesse um discurso ponderado para nos convencer na fala, no diálogo. Mas é vergonhoso. No tapetão não vão passar aqui não. É uma vergonha. Talvez seja o maior absurdo dessa legislatura. Vergonhoso para os vereadores que assinam esse projeto de resolução. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Carlão. Palavra, vereador Carlinho. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, público aqui presente, imprensa escrita, ouvintes da Rádio Clube de Itapira. Eu trago algumas informações no sentido de que ontem eu estive em uma audiência com o deputado federal Carlão Sampaio, eu juntamente com o prefeito Paganini, estivemos em Campinas ontem, na residência do Carlão, onde ele atende prefeitos, vereadores da região, para firmando novamente um compromisso do qual ele assumiu conosco já há alguns anos e que, somando os valores que já foram enviados através de emendas parlamentares, pedidos que nós fizemos ao deputado Carlão Sampaio, já soma num valor aproximado de 2 milhões. E como para o ano que vem temos também as emendas que já foram enviadas no mês de outubro, tive oportunidade de estar enviando 2 emendas, uma no valor de 500 mil e uma outra no valor de 300 mil. Investimentos estes que serão utilizados na saúde, que a saúde é das secretarias, um dos órgãos que mais precisa. Então, falamos com o Carlão Sampaio, falei com ele em outubro e ontem, pessoalmente, estive lá na casa dele, firmando esse compromisso para que ele atenda a nossa cidade como vem atendendo, né? Foi muito bom estar lá junto com o nosso prefeito Paganini, que também não mede esforço para buscar recursos para a nossa cidade. Sabemos que vem aí uns 2 anos pela frente, situações difíceis, mas não podemos nos curvar, vamos sim buscar recursos, porque a população votou para que a gente trabalhe em prol da população, em prol não somente da área da saúde, mas num todo para a nossa cidade. Nesse primeiro momento, foi sim através
junto do Carlos Sampaio, que também o prefeito buscar para a saúde. Então, e tem algumas emendas ainda que estão para acontecer. Estivemos lá levando os números dos convênios que foram firmados para que possa fazer aí adiantar esses pagamentos para que a gente possa estar aí dando continuidade ao nosso trabalho. Também foi conversado com ele a respeito do projeto da reforma lá do Centro de Lazer Ideraldo Luiz Bellini, que foi feita uma pequena parcela, mas necessitamos que a verba seja liberada, não parcialmente, assim como todo o valor, para que possa ser concretizadas as melhorias no Centro de Lazer Ideraldo Luiz Bellini, onde a população também clama por melhoras, clama para utilizar aquele espaço tão bonito de nossa cidade, e que onde é um local onde a população vai lá desfrutar, realizar as suas práticas esportivas. Ele, muito pronto, disse que também vai trabalhar junto ao Ministério para que possa trazer para nós esses recursos e que possamos dar andamento nesse empreendimento lá no Centro de Lazer Ideraldo Luiz Bellini. E dizer também que da parceria, né, do Carlão, né, que eu acho que é um deputado que eu apoiei, que está junto com a gente aí, Carlão Totonho Munhoz, Carlão Sampaio, Paganini, e eu estamos juntos aí para que for o melhor para a nossa cidade. E de um outro projeto que vai ser lido nessa noite, é um projeto onde presta uma homenagem a um comerciante, a um italiano que no início do século, né, passado, veio para o Barão, onde foi um comerciante, Salvatore Giuseppe Bachin, que será homenageado com uma via pública naquele local. Foi um comerciante que, nas horas vagas de seu trabalho, no período noturno, também ajudava a alfabetizar as pessoas que vieram, os imigrantes, não só aqueles imigrantes, aqueles que moravam aos arredores de sua casa, ele também ajudava a alfabetizar essas pessoas, fez um trabalho grandioso nessa área, uma pessoa do bem, que sempre prestou solidariedade aos menos favorecidos. Era casado com dona Filomena Bachin, tem os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que ainda hoje vivem aqui em nossa cidade, contribuindo para que a nossa cidade seja ainda melhor. Então deixo aqui essa fala dessa noite e saudar a presença também dos vereadores que nos visita, os vereador de Mogi Guaçu, também o Luan e todos os que se fazem presente nessa sessão. Obrigado e uma boa noite a todos. Com a palavra, doutor Pedro. Palavra, doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público presente, imprensa, escrita, falada, internet. Em especial aí cumprimentar os dois vereadores eleitos aí, Luan e o nosso colega vereador de Mogi Guaçu. Obrigado pela presença. Primeiramente, parabenizar o vereador Carlos Alberto Sartori, sempre pelo empenho junto ao nosso colega e deputado federal Carlão Sampaio, no qual sempre está junto com a gente. São mais de 2 milhões de reais, né, Carlinhos? 2 milhões de reais já em emendas trazidas, um trabalho feito pelo vereador Carlos Alberto Sartori, de formiguinha, ao longo do tempo, junto com o nosso prefeito Paganini, e que vem trazendo frutos para a nossa cidade. E esse é um bom trabalho de um legislador. E a sociedade, de uma forma geral, colhe seus frutos. E a polêmica levantada sobre o projeto de resolução da Casa, eu tenho algumas ponderações sobre ele. Tive a oportunidade de estar conversando com as comissões, com os colegas, assinei-o junto. E o regimento interno desta Casa, ele é totalmente omisso para como e quando o presidente dessa Casa vota. Hoje não existe sequer uma situação no qual aponte se o presidente tem que fazer a votação ou não. Foram feitos estudos dentro das Assembleias Legislativas do Estado, Federal, Senado, ao contrário do que é dito aqui, que existe uma disciplina, sim, na votação do presidente. E diz que a votação do presidente é necessária quando existe a necessidade de quórum. Numa Câmara grande, onde você tem 500 deputados,
Uma maioria qualificada, muitas vezes ela se resolve pelos próprios presentes. Uma maioria absoluta também se resolve pelos próprios presentes. Mas quanto mais enxuta a Câmara, é mais difícil se resolver pelos próprios presentes. Se a maioria qualificada ou a maioria absoluta, ela é determinada pela Constituição Federal, que diz o seguinte: maioria absoluta, a maioria absoluta dos membros do Legislativo. A maioria qualificada, os 2/3 dos membros da Casa. Em momento algum é excluído qualquer membro da Casa. Em momento nenhum ele é retirado o poder do voto do vereador. Ninguém é mais ou menos vereador nesse legislativo ou em outros legislativos. Falando em Câmara Federal, Senado. O que acontece é que o nosso regimento interno não existe disciplina. Pela falta de disciplina sobre a regimentação dele, ele pode gerar aí sim impasses de ordem jurídica. E a regimentação de uma forma clara vai mostrar a autonomia de cada vereador e exercer o seu direito a qual foi eleito. O direito de voto. Aqui todos dessa casa e todos aqueles que virão adiante têm o direito e o dever de votar, ou então abster-se da votação. E quando você está qualificando e colocando regras, é para que dê mais transparência ao legislativo, para que ninguém possa fugir ou omitir-se da sua responsabilidade, de uma forma geral. Não há nenhuma manobra, não existe tapetão, não há nenhum tipo sequer de situação que venha a depor contra a isonomia dos vereadores. Nós pregamos aqui, sim, a igualdade entre os pares, o direito de voto entre os companheiros, e se observar que, por simetria, as assembleias que são dos legislativos também fazem o mesmo tipo de trabalho, verão que o que está sendo feito, ou o que será feito nessa casa, será simplesmente a disciplina de um fato que já recorre em outras câmaras. A exemplo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que diz que a voto do presidente é quando há necessidade do quórum para a sua votação específica, eu diria que nessa casa muitas situações, elas ficam desqualificadas quando não existe a interpretação e não existe a regimentação. O que propõe, ora, essa resolução é fazer uma regimentação clara e objetiva dos deveres da presidência, e nada mais. E para isso, senhor presidente, terá que passar por plenário, ser votado em plenário, para que seja aprovada ou reprovada nessa casa. Eu fiz uma pesquisa no Sejus, em 30 segundos, o Sejus fala as circunstâncias em que o presidente vota. Então, nesse sentido, como regra, isso é o Sejus, que tem coordenação em todo o país. Como regra, o presidente vota para desempatar votações e na aplicação de matérias que exigem maioria absoluta e quórum qualificado. Então, senhores vereadores, não levem para Mogi Guaçu a tentativa dessa casa, não, porque é totalmente inconstitucional, conforme o Sejus. Vereador. Obrigado, senhor presidente. Esgotado o tempo regimentado do pequeno expediente, passaremos imediato ao expediente. Discussão da 41ª e 42ª sessão ordinária. Está em vista do vereador Marcos Paulo. Isto feito, passamos à leitura das matérias constantes do expediente. Passamos aos projetos de lei complementar. Projeto de lei 0015/2016. Peço primeiro secretário que passe a leitura. A Câmara Municipal de Itapira aprovou. Eu promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º, a tabela 1, formato da contribuição CIP, descrito no artigo 4º da Lei Complementar 5206, de 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Tabela 1, formato da contribuição CIP.
classe e alíquota: residencial, consumo variável, alíquota 8 a 10%. Industrial, conforme o consumo, 8 a 10%. Comercial, conforme o consumo, 8 a 10%. Consumo próprio, 8%. E concessionárias, 8%. O artigo 2º, o artigo 5º, parágrafo único do artigo 6º... Gostaria de comunicar, o plenário pode manifestar. 16 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a redação seguinte. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da publicação, revogando as disposições contrárias. Em 5 de dezembro de 2016, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Despacho às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 007/2016. A Câmara aprovou e eu promulgo. Decreto Legislativo, artigo 1º, nos termos do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Itapira, ficam integralmente aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Itapira referente à prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial do município de Itapira, relativas ao exercício 2014, de acordo com a conclusão extraída dos autos do processo TC 447-02614 do Egrégio Tribular de Contas do Estado de São Paulo e do parecer conclusivo 105/2016. Artigo 2º, fica fazendo parte integrante desse decreto legislativo o parecer 105/2016 da Comissão de Finanças e Orçamento em anexo. Artigo 3º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ao 5 de dezembro de 2016, assina a Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado. Parecer 105/2016. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições e com fundamento no artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica do Município, passa a emitir o seu parecer sobre as contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Itapira. Preliminarmente, deve-se frisar que a Comissão de Finanças e Orçamento tomou todas as providências junto à Casa para que o prefeito municipal José Natalino Paganini, titular das contas do exercício financeiro de 2014, fosse oficiado e tivesse o direito de ampla defesa e do contraditório assegurados, o que fez na data de 16 de novembro de 2016, concedendo 15 dias de prazo para que o responsável pelas contas se manifestasse. Esclarecendo que, dentro do prazo legal, 30 de novembro de 2016, o prefeito municipal José Natalino Paganini apresentou suas justificativas de folha 186 a 191. Esclarecendo ainda que cabe ao Poder Legislativo julgar as contas do Executivo com auxílio do Tribunal de Contas, que emite parecer prévio, parecer esse que não pode ser transmudado ou transformado em decisão final. Ou seja, a Constituição impõe deliberação da Câmara dos Vereadores. Esclarecida a questão pacífica do julgamento das contas do Poder Executivo pela Câmara de Vereadores, passa-se ao mérito. Analisando seus relatórios de auditoria, as defesas, recursos e as diversas manifestações dos órgãos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como as defesas e documentos acostados no curso da instrução do presente feito perante essa edilidade, opina-se pela aprovação do parecer daquele órgão técnico da existência de falhas sanáveis e que não maculam as contas examinadas do exercício de 2014. Se não, vejamos. No relatório de folhas 4 a 74 dos autos, assinado pelo responsável pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Roni Peterson Faria da Silva, em sua conclusão, as folhas 65 a 74, relaciona nos itens 1 a 30 as possíveis falhas cometidas pela administração municipal no exercício de 2014. Esta relatoria verificou cada uma das falhas apontadas e, em seguida, passou a analisar as justificativas apresentadas pelo prefeito municipal José Natalino Paganini através de seus procuradores, advogados Eduardo Leandro de Queiroz e Souza e Gabriela Macedo Diniz, as folhas 100 a 161 dos autos, que refutaram cada uma das falhas apontadas para, ao final, concluir que as mesmas tratam-se de meras irregularidades formais, as quais não influenciaram na administração do município de Itapira, não tendo ocasionado nenhum prejuízo, nem mesmo aos administrados, impossíveis, portanto, de macular todo o exercício financeiro de 2014. Esta relatoria analisou também a manifestação da assessoria técnica do Tribunal de Contas, doutora Cleonice Cortes Santos, as folhas 75 e 77 dos autos, destacando que, embora o resultado da sua execução orçamentária deficitário, encontra-se parcialmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior, resultados positivos do econômico e patrimonial, e o município efetuou o pagamento devido com relação a precatórios e aos requisitórios de baixa monta no exercício em exame. Concluiu a assessoria técnica da seguinte forma:
Assim quanto ao aspecto estritamente econômico e financeiro, não encontramos óbices a serem aprontados, ressaltando-se, no entanto, os atos pendentes de apreciação por este egrégio tribunal. Também manifestou as folhas 78 e 35 dos autos a assessoria técnica jurídica do TCSP, através do Dr. Rogério Loubete Pantaleão, que destacou que a administração pública municipal aplicou 25,98% no ensino público, atendendo o artigo 212 da CF, aplicou 27,71% na saúde, atendendo o artigo 77 do ADCT, e respeitou os limites com o funcionalismo público, despesas com pessoal e reflexos em percentual de 49,65%. Ao final, em sua conclusão de folhas, manifesta-se pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Itapira, exercício 2014, e às folhas 85 dos autos. As folhas 86 dos autos, o assessor procurador-chefe Dr. Sérgio de Castro Júnior manifesta da seguinte forma: tendo em vista que as manifestações das assessorias técnicas de folha 321 a 331 estão de acordo com a linha de atendimento desta TJ, opino pela emissão de parecer favorável aos demonstrativos em exame, sem prejuízo das propostas constantes de folhas 322 e 331, inclusive das recomendações ao prefeito para que estabeleça limite para a abertura de créditos adicionais e transferências, transposições, condicionado à inflação projetada para o período, de acordo com o comunicado SDG 2910. Promovo adequado equilíbrio orçamentário e financeiro. Grifo nosso. As folhas 87 e 92 encontra-se a manifestação do Ministério Público de Contas, firmado pelo Dr. Rafael Antônio Baldo, procurador do Ministério Público de Contas, que aponta falhas e conclui pela emissão de parecer desfavorável pelas razões alinhadas em parecer. As folhas 93, o conselheiro relator Edgar Camargo Rodrigues, em face das manifestações a partir das folhas 200 daqueles autos, notadamente a manifestação do Ministério Público de Contas, encaminha os autos para a SDG para manifestação, o que faz as folhas 94 e 97, através de parecer da doutora Claudine Correia Leite Botese, assessora técnico-procuradora, esclarecendo todas as dúvidas a respeito das falhas apontadas e refutando os apontamentos do Ministério Público de Contas, para finalmente opinar favoravelmente à aprovação das contas, com recomendações para o efetivo pagamento e a correta contabilização do parcelamento dos encargos sociais, bem como advertir a origem para que estabeleça melhor controle das horas extras. Verifica-se as folhas 162 e 182, a decisão da primeira Câmara, em data de 12 de abril de 2016, pelos votos dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator, Renato Martins Costa e Cristiana de Castro Moraes, decidiu emitir parecer favorável às contas do prefeito municipal de Itapira, exercício 2014, nos termos do voto do relator, com recomendações à origem da justificativa do prefeito junto à Câmara Municipal de Itapira. Em sua justificativa de folha 186 e 191, o senhor prefeito municipal de Itapira ressalta que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, após amplo e detalhado trabalho de fiscalização, em sessão de 14 de abril de 2016, pelos votos dos conselheiros Edgar Camargo Rodrigues, presidente e relator, Renato Martins Costa e Cristiano de Castro Moraes, nos termos da legislação daquela corte, emitiu parecer favorável à aprovação da conta do exercício de 2014, diante da indiscutível e nítido aspectos que envolvem os atos praticados pelo chefe do Poder Executivo no comando da máquina administrativa, os quais, de maneira geral, foram reputados como regulares diante da implantação e manutenção dos serviços públicos essenciais destinados aos municípios. Tudo isso sem que houvesse qualquer prejuízo aos cofres públicos. Aduz que os autos foram instruídos com todos os elementos necessários para comprovar a inexistência de qualquer mácula capaz de ensejar a rejeição das contas anuais em exame, posto que as pequenas e irrelevantes falhas apontadas pela equipe de auditoria do órgão de controle externo foram devidamente justificadas, demonstrando que os desacertos encontrados quando procedentes não passaram de meras formalidades e que as questões suscitadas pela idilidade já foram enfrentadas pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas justificativas apresentadas naquela oportunidade permitiram a superação do juízo de irregularidades. Não houve lesão ao erário, seja porque se trata de meras não impactaram na produção administrativa. Demonstrou ainda os números contábeis e atendimento por parte da Prefeitura Municipal aos limites obrigatórios aplicados na saúde e educação e principalmente aos repasses efetuados ao Poder Legislativo itapirense em estrito atendimento às normas legais em vigor.
Ao final, requer seja julgada regulares as contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Itapira, acatando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Diante do exposto, após minuciosas e apuradas análises, os pareceres da ATJE e da SDG do Tribunal de Contas, todos pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Itapira, bem como acatando as manifestações do prefeito municipal José Natalino Paganini, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Itapira opina pela aprovação do douto parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando as contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Itapira integralmente aprovadas, eis que as falhas apontadas foram sanadas e de forma alguma, como amplamente demonstrado, prejudicaram o bom andamento da administração pública. Da Sala das Comissões, aos 6 de dezembro de 2016, é este o parecer. Assina a Comissão de Finanças e Orçamento. Passo para a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de resolução, número 02/2016. Eu requeiro que seja lida a mensagem desse projeto de resolução do porquê de estar dando entrada nesse legislativo agora. Se tiver mensagem, né? Presidente. Não, senhor presidente, é a próxima matéria. Eu quero que apresente a mensagem dando a justificativa da mudança do regimento. Não tem mensagem. Vai sair do começo. Depois os autores vão justificar. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulgou a seguinte resolução. Artigo 1º. Acrescenta-se o artigo 16A, Resolução 153, Regimento Interno da Câmara Municipal, que passará a constar com a seguinte redação. Artigo 16A. O presidente da Câmara ou seu substituto legal só terá direito a voto. 1. Quando houver empate em qualquer votação no plenário. Voto de Minerva. 2. Na eleição da mesa. 3. Quando a matéria exigir para sua aprovação a. Quórum de 2/3 dos membros da Câmara, maioria qualificada. B. Quórum de votação, maioria absoluta. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 64 da Resolução 153, Regimento Interno da Câmara Municipal, que passará a constar com a seguinte redação. Artigo 64. As sessões ordinárias da Câmara Municipal realizar-se-ão todas as quintas-feiras de cada mês, iniciando-se às 19h30, com duração máxima de 4h30. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução 261, de 30 de julho de 2019. Aos 22 de novembro de 2016, assina a bancada da situação. Espaço ao meio. Presidente. Presidente, estou vendo que acrescenta, altera artigo no regimento interno da Câmara Municipal. Há um tempo atrás, nessa Câmara Municipal de Itapira, eu coloquei umas emendas alterando para melhoria do andamento do nosso trabalho, para melhorar o trabalho. E o que aconteceu? Eu escutei que não, a Câmara Municipal de Itapira não vai fazer uma coxa de retalho no regimento interno, e sim vamos elaborar uma revisão no regimento interno. E essa revisão não saiu, presidente. Incrível, né? E agora, faltando 42 minutos do segundo tempo, faltando apenas 3 minutos para acabar o jogo, a bancada de situação resolve mexer no regimento interno. Mas resolve mexer no regimento interno, mas as coisas que eu coloquei para bom andamento da Câmara Municipal aqui há 3 anos atrás, continua arquivado. O que a gente pode votar uma coisa dessa? Está ligando tudo que é para favorecer um grupo que perdeu um membro na próxima legislatura aqui. Que na próxima legislatura a oposição ganhou mais um. Acabou o tempo. Projeto de Lei 074/2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Nos termos do inciso 6, letra C, do artigo 29 e 29A, caput inciso 1 e parágrafo 1º, todos da Constituição Federal,
com as alterações introduzidas pelo artigo 2º da Emenda Constitucional de número 19, de 4 de junho de 1998, Emenda Constitucional 25, de 14 de fevereiro de 2000, os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e presidente da Câmara do município de Itapira para o quadriênio compreendido de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020 são fixados, mantidos os valores atuais, nas seguintes bases. Subsídio mensal do prefeito municipal, R$ 17.368,56. Do vice-prefeito, R$ 4.953. Secretários municipais, R$ 8.065. Vereador, R$ 5.264,05. Artigo 2º. Os valores dos subsídios a que aludem os incisos 1, 2, 3, 4 do artigo 1º desta lei serão atualizados anualmente na mesma data da revisão geral dos servidores públicos e sem distinção de índices, nos termos do artigo 37(10) da Constituição Federal, respeitado o limite imposto pela letra C do artigo 29 da Carta Magna. Parágrafo único. Os descontos previdenciários de imposto de renda repercutirão sobre o total do subsídio de forma que atenda à legislação federal. Artigo 3º. Na ocorrência de falta do vereador nas sessões ordinárias e extraordinárias durante o mês, o subsídio total deste ano será dividido por 30, obtendo-se o quociente e o quantum a ser descontado. Parágrafo único. O vereador ou suplente de vereador em exercício licenciado nos termos dos incisos 2 e 3 do artigo 39 da Lei Orgânica do município de Itapira receberá durante todo o tempo do afastamento o seu subsídio integral. Artigo 4º. As despesas com execução desta lei ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas nos orçamentos anuais da Prefeitura e da Câmara. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Ao 6 de dezembro de 2016, assina a Comissão de Finanças e Orçamento. Despacha a ordem do dia da próxima sessão. Projeto de Lei 0075/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades que se especificam. Valores abaixo. As entidades beneficiadas serão a Associação de Pais e Amigos do Seminário Itapira, APAI, Associação DAO Itapira, ADI, Associação Itapirense de Preparo de Adolescentes, AIPA, Banda Lira Itapirense, Casa da Criança Celencina Caldas Sarquis, Casa de Repouso Allan Kardec, Casa Transitória Flávio Zac, Educandário Nossa Senhora Aparecida, Lar São José, Lar São Vicente de Paulo e CEPIM, Serviço Evangélico de Proteção à Infância. Em 5 de dezembro de 2016, assina o Prefeito Municipal. Despacha as comissões. 0076/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades abaixo especificadas. Assina o Prefeito Municipal. Despacha as comissões. 77/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de promoção social com as entidades abaixo especificadas. Assina o Prefeito Municipal. Despacha as comissões. 79. 78. 78, perdão. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de cultura e turismo com as entidades abaixo especificadas. Assina o Prefeito. 79. Executivo a renovar convênios celebrados na área de serviços públicos com entidades abaixo especificadas. Assina o Prefeito. Despacha as comissões. 80. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de saúde com as entidades que especifica. Assina o Prefeito Municipal. Despacha as comissões. 81/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área de educação com as entidades especificadas abaixo. Assina o Prefeito Municipal. Despacha as comissões. 82/2016. Autoriza o Poder Executivo a renovar convênios celebrados na área da agricultura e meio ambiente com a entidade que especifica. Assina o Prefeito Municipal. Passa as comissões. 83/2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. A letra F do artigo 1º da Lei 5476, de 18 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. F. Atual Rua 6, Rua Salvatore Giuseppe Baquim. Ao 6 de dezembro de 2016, assina Carlos Alberto Sartori, vereador. Passa as comissões.
Não havendo mais projeto de lei, passamos aos pareceres. Parecer número 106, 2016. As comissões que aí subscrevem instadas que forem exarar parecer ao projeto de lei 71/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, que inclui o inciso 3 no artigo 9º da Lei 5462, de 10 de dezembro de 2015, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixo a critério do colendo plenário. É este o parecer. Despacho a ordem do dia da próxima sessão. Não havendo mais parecer, passamos aos votos pesar. Voto pesar 435/2016. Senhora Ana Moreira Baston, Carlos Alberto Sartori. 436. Senhor Luiz Carlos Machado, Carlos Alberto Sartori. 437. Senhor Davi Martins de Castro, Carlos Alberto Sartori. 438. Senhora Maria Marquezine Baquim, Carlos Alberto Sartori. 439. Senhora Janete Tosta Nogueira, Carlos Alberto Sartori. 140. Senhor Reginaldo Josué Momesso, Carlos Alberto Sartori. 441. Senhora Angélica Bertini Moraes, Carlos Alberto Sartori. 442. Senhora Maria Aparecida Bittencourt, Carlos Alberto Sartori. 443. Senhora Olga Pavinati Poli, Carlos Alberto Sartori. 444. Senhora Amélia Pires de Camargo, Carlos Alberto Sartori. Senhora Maria Aparecida Antônia Facioli, Carlos Alberto Sartori. 446. Senhora Cleusa Maria Fernandes, Carlos Alberto Sartori. De acordo com o regimento interno da Casa, procederemos um minuto de silêncio em homenagem à postura dos falecidos. Em votação, o requerimento de voto pesar. Aprovado pelo vereador. Vai ler na íntegra. Não havendo mais voto pesar, passaremos aos requerimentos. Requerimento 444/2016. O voto de congratulação com o senhor José Vicente da Silva, Vicente Enfermeiro, recém-nomeado chefe do Departamento Municipal de Trânsito, Décio da Rocha Carvalho. Em votação. Aprovado pelos vereadores. 445. Voto de congratulação com a senhora Maria Helena Francisco pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 25 de novembro. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. (446). Voto de congratulação com a senhora Tina Rodrigues pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 5 de dezembro. Carlos Alberto Sartori e Maurício Cassimiro de Lima. Está em votação. 447. Voto de congratulação com a professora senhora Maria da Penha Piva Bosso pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de dezembro. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado pelos vereadores. 448. Voto de congratulação com a senhora Zilda Lima pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado pelos vereadores. 449. Requero oficiar a Secretaria Municipal de Saúde para que promovam estudos objetivando manter aberta a Unidade Básica de Saúde de Barão Taliba Nogueira no horário do almoço. Carlos Alberto Sartori. Votação. Aprovado pelos vereadores. Não havendo mais requerimento, passamos às indicações. Indicação 245. Puser dominar rua ou praça pública de nossa cidade de Luiz Baston. Carlos Alberto Sartori. Despacho, senhor prefeito. Não havendo mais indicação, passamos aos ofícios. Mais um. 246. Não dá tempo de passar para os ofícios. A sessão... Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Leopoldo Francasso. Carlos Alberto Sartori. O ofício fica para a Você quer ler? Falei, vai nem dar tempo. Cabeçada. A Prefeitura Municipal de Itapira, através da Secretaria de Promoção Social, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria e família para a confraternização do idoso, ocorrer no dia 9 de dezembro, às 14 horas, no Clube da Saudade. Assina João Alves da Silva, presidente do Conselho. Ciente.
endereçado ao senhor Décio da Rocha Carvalho. A Associação Comercial Empresarial Itapira, através do presidente que este subscreve, tem a grata satisfação de convidar Vossa Excelência e a todos os demais vereadores desta Igreja Casa de Leis para a chegada do Papai Noel, dia 7/12, às 18h30, na Praça Bernardino de Campos. Assina José Aparecido da Silva, presidente da Associação Comercial. Da Prefeitura de Mogi Guaçu, do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, dou em minhas mãos atencioso expediente assinado por Vossa Excelência, transmitindo no inteiro teor de requerimento aprovado por essa Casa de Leis, através do qual sou honrado com considerações acerca da minha reeleição para a chefia no Executivo Municipal de Mogi Guaçu. Assina Walter Carveanha, Prefeito Municipal. Sim. A presidência quer agradecer a presença do vereador amigo Natalino, do seu assessor Celso. Seja bem-vindo à nossa casa, fica à vontade. Essas presidências precisam trabalhar uns 10 minutos para pôr uma pauta em ordem. Peço para chamar os seus vereadores. Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Castilho de Lima, Pedro Tadeu Estranguete, Rafael Donizete Lopes. Havendo um regimental, a gente reabre os trabalhos já na hora do dia de hoje. Projeto de Lei número 062 de 2016. Estima a receita fixa de despesa para o exercício financeiro de 2017. Está em primeira discussão o projeto. E a emenda modificativa. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Paulo. Presidente, como eu falei, vamos começar a sessão, né? Estima receita e fixa despesa para exercício financeiro de 2017. Prefeito José Natalino Paganini. Aqui, no meio desse projeto, tem emendas feitas pelo vereador Rafael, Marcos Paulo da Silva e César Augusto da Silva. Ô César, você dá uma assinada aqui, fazendo favor? Que está faltando assinatura aqui. E essa emenda, presidente, a entidade UIPA, a gente está destinando, tirando contingente, que a gente sabe que tem, e dá para fazer, sim, o repasse, sem onerar a prefeitura, de R$60 mil para a entidade. O órgão municipal é o 02, página 151, a unidade orçamentária é a 09, da Secretaria de Serviços Públicos, e a unidade executora, a 01, de Secretaria de Serviços Públicos, por código 246, dígito 3.3.50.41.00, contribuições, mais R$60 mil, entidade UIPA. A segunda emenda, presidente, é para o Grupo Escoteiros. Gostaria que constasse aqui, que é o MB 193 de nosso município, que foi declarado utilidade pública aqui há 3 anos atrás, por todos esses parlamentares aqui presentes hoje. E também, todos esses parlamentares assinou um pacto com o escoteiro. Esse pacto é para ajudar na formação dessas crianças. E agora é a hora desse pacto. Foi um gesto bonito aqui, que saiu em sites, até fora do Brasil, no site da União dos Escoteiros. Para fazer sair do papel, estamos fazendo a contribuição de R$25 mil para manter. Esses R$25 mil, alguns veem, mas o escoteiro é pago uma mensalidade, é pago uniforme. Mas aquela família que quer colocar a criança ali, ou até mesmo aquela criança que quer participar e não tem condição financeira para comprar o uniforme, para manter uma mensalidade,
E muitas vezes a gente já sabe que o grupo escoteiro, eles fazem um rateio entre os monitores, eles compram alguns uniformes e ajudam essa criança. E essas crianças já é isento da mensalidade também. Esses R$25 mil ajudaria para ingressar mais crianças no grupo. Só que o grupo escoteiro não é só isso que a gente quer. Eu já pedi há 3 anos atrás aqui, e venho pedindo, um lugar para eles fazer a sede. Hoje, se a gente pegar o jornal Tribuna de Itapira e abrir pegar na última página lá, que é de prisões, vai estar lá uma área verde, ao lado de uma creche, lá no Flávio Zac, foi encontrado vários entorpecentes, como cocaína e maconha, pela Aixa, que é um cão da Prefeitura Municipal, do Canil, nosso, da Guarda Municipal. E eles conseguiram pegar. E aquela área, eu já pedi aqui na Prefeitura, é uma área verde. Escoteiro o que é? Natureza, preservação. Fazer uma sede lá, e eles podem estar tomando conta daquela área verde, por causa lá só está mato e carro abandonado no meio do mato. Isso é a Prefeitura Paganini. Mas a gente está aqui pedindo uma emenda hoje de R$25 mil, e quem sabe o prefeito se sensibiliza também com o caso do escoteiro, e mande também essa área aí, passa a ser do escoteiro, que a sede que eles vão construir lá, não vai tirar a área verde, vai ser uma área verde. E outra, lá é mato, eles vão fazer um plantio de árvore ao redor de lá, vai fazer uma coisa bonita para o nosso município. Então, presidente, eu gostaria de pedir a todos os vereadores para que peço aqui encarecidamente para não rejeitar essas emendas. Temos a emenda também da Banda Lira Itapirense, e gostaria que todos os vereadores aqui, é parlamentar, tem o direito sim de legislar, e gostaria que exercesse essa função de legislar e fazer a destinação agora na hora certa para as entidades do nosso município. Por causa a gente fica vendo, presidente, cada coisa que está sendo aprovado aqui até assusta, viu? Eu falei, olha, eu estou lá, sou vereador de um mandato só, presidente, como o senhor mesmo já falou aqui nesse plenário, sou vereador de um mandato. Só que esse um mandato que eu quis fazer aqui e pude fazer, o meu papel como vereador, eu legislei em prol da população. Sabe por quê, presidente? Como o senhor mesmo falou, vereador de um mandato. Sabe, a partir do dia 1º de janeiro que eu sou, um cidadão comum novamente. Por isso eu tive de legislar aqui, para o bem da população durante esses 4 anos, por causa também sou beneficiado futuramente. A minha família é beneficiado, meus amigos são beneficiados, mas no momento que a Câmara Municipal fica rejeitando, a população passa a ser prejudicada. E a gente sabe que a UIPA já veio aqui, já deixou claro, tentou as reuniões com o prefeito antes de entrar a emenda aqui, e para explicar a situação da UIPA, e o prefeito, na época, não atendeu. Esperou o orçamento chegar aqui na Câmara e não atendeu a UIPA. E aqui para a gente, funcionários, membros da diretoria, chegou a relatar que se não tiver ajuda, vai ser cortada, vai ser fechada. E daí eu pergunto, a prefeitura tem funcionário que fala que cortou a licença-prêmio, por causa a folha está estourando, não tem orçamento. A prefeitura tem funcionário para pagar, para fazer esse serviço? Não tem, vai estourar a folha de pagamento. E qual que é o meio da prefeitura fazer o pagamento? É ajudar a entidade que já presta um bom serviço no nosso município. Daí, presidente, eu peço também ao prefeito um lugar para a nova sede da UIPA. Por causa do lugar que foi dado para a UIPA, infelizmente foi aprovado aqui uma área irregular, que teve uma travada judicial, por causa o prefeito estava doando uma área verde, ou uma área institucional, que não poderia ser a área lá. Uma APP, essa sim era APP.
aonde eu tenho falado do Flávio Isaac, não é uma área APP, caracterizada APP. Por caso se fosse APP, presidente, lá teria árvore. Só que lá, hoje, se mexer no mato, acha maconha. Hoje, se mexer no mato, acha cocaína, como os cachorros achou, e está no jornal. Então, presidente, a gente tem de olhar com carinho para essas entidades do nosso município, porque a prefeitura municipal não tem condição financeira de arcar com funcionários, arcar com tudo, mas tem condição financeira de destinar as verbas para essas entidades fazer os serviços que tem de ser feito. A entidade, é diferente a gente colocar um funcionário lá para trabalhar. A entidade, os envolvidos com a entidade, trabalham com mais amor. Agora, se a gente contratar um funcionário para colocar lá, pode judiar desse animal. Então, presidente, olhar com carinho. Até penso ao presidente, o presidente não vota, só vota em caso de empate. Se fosse o caso, presidente, gostaria de pedir ao presidente para chamar o vice-presidente a assumir e o presidente também votar a favor dessas emendas. Está na mão do senhor também a decisão de uma votação. E vereadores, da situação que não assinou aqui, essa emenda, eu gostaria que todos assinassem, que não fosse uma emenda minha, do Rafael e do César, e sim de toda a população, de todos os vereadores aqui em prol da população. Vou estar levando ali para o Juliano, que o Juliano vai estar assinando junto, e gostaria que votasse todo mundo a favor. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei. Continua em discussão o projeto de lei. Primeira discussão, projeto e as emendas. Com a palavra o doutor Rafael. Eu gostaria, Paulo, que o meu tempo fosse descontado, porque eu não peguei o projeto em mãos ainda. Boa noite a todos mais uma vez. Gostaria imensamente que cada vereador analisasse aquilo que o Marquinhos falou aqui das emendas. São emendas importantes, são emendas que as entidades precisam e nada mais justo de votar favorável. Isso porque, ao longo do ano, a grande maioria das entidades, senhor presidente, e os presidentes de entidades sabem o que eu estou falando, é que a prefeitura tem atrasado o repasse ao longo dos meses. Eu tive na Ascorce recentemente, e o que eu ouvi dos funcionários e da diretoria da Ascorce é preocupante, que inclusive o aluguel do imóvel não estava sendo repassado pela prefeitura o aluguel. E o repasse que a prefeitura deveria repassar também estava em atraso. Aí vamos para o IPA. A Prefeitura Municipal de Itapira, e tem o dever de passar isso para a população, e principalmente para as pessoas que gostam de animais, que a Prefeitura Municipal de Itapira, ela está há quase 2 anos procurando uma área para passar para o IPA, porque deu uma área que não era da municipalidade. E o Ministério Público derrubou o projeto que for aprovado nessa casa, e naquele momento teve o parecer favorável das comissões. Mais uma vez, em relação ao IPA, há 2 semanas, os diretores da UIPA estiveram nesse mesmo plenário, conversando no ouvido de cada vereador, falando da situação da UIPA. O prefeito, no dia seguinte, marcou uma reunião com os diretores da UIPA. Então, é necessário você votar uma emenda que é nessas horas que o vereador exerce o papel de vereador. Não é mero carimbador do executivo ao longo do ano. E mudar o regimento, mudar a lei orgânica de acordo com a próxima legislatura. Isso não é uma forma correta e respeitosa de quem deveria respeitar o voto que teve de cada eleitor itapirense.
Vindo para o orçamento, eu tenho falado ao longo dos últimos 4 anos, e desde 2013, falo de uma forma bem categórica, porque analisando o orçamento do município, o município de Itapira hoje é um município engessado. Nós estamos, ao longo dos últimos anos, e não é nem de 2013 para cá, retrocede os anos anteriores, num crescimento vegetativo. Certamente, as verbas carimbadas dão uma ajuda muito grande, mas deveriam ser verbas que fossem beneficiárias e o que o município não assumisse o compromisso de pagar essas verbas. Fala-se tanto em asfalto, mas o orçamento ele é regressivo de 2016 para 2017. Temos quase 25 milhões de reais de dívida de 2015 para 2016. E o Cristiano Florense, nessa mesma tribuna, há 2 semanas, falou isso. E foram rechaçadas as falas do Cristiano no momento em que constatou essa falha, esse déficit. Mas esse déficit é real. Não é uma suposição do Cristiano, que foi candidato a prefeito, e certamente ele tem condições de analisar números que essa administração não tem. Quantos milhões de reais a prefeitura vai passar no vermelho de 2015 para 2016 para 2017? Os fornecedores não estão recebendo. O centro de mastologia do Hospital Municipal está parado há vários meses porque os profissionais não estão recebendo. E o mais grave, as cirurgias eletivas a partir de janeiro no Hospital Municipal estão suspensas. Quem tiver problema de pedra na vesícula, quem tiver problema de hérnia na barriga, quem tiver qualquer problema de uma cirurgia eletiva, vai ter que procurar outro município, porque estão suspensas. Esse comunicado foi passado para nós médicos, e na minha área de ortopedia também é envolvida. Agora, o orçamento, será que não tem dentro do orçamento de 286 milhões uma destinação para a população para não afetar as cirurgias eletivas, senhor presidente? Aonde que esse povo vai operar? Fala-se tanto que o hospital municipal é isso, é aquilo, mas agora suspender as cirurgias eletivas dos pacientes em 2017, está aqui o orçamento. Será que não fizeram uma previsão para não suspender isso? Não são números, são pessoas que vão ser jogadas no meio da rua e procurar outros hospitais. Aí vai fora daqui, senhor presidente, o senhor sabe muito bem que na área de saúde, muitas vezes eu até pude ajudá-lo, chega em Mogi Guaçu, no AME, vai para Divinolândia, vai para São João da Boa Vista, chega lá, volta, sem resolução. E as cirurgias ginecológicas? Temos inúmeras mulheres aqui no plenário, estão suspensas a partir de 2017. Então, números são para serem interpretados, mas a realidade vivida pela população não pode ser maquiada. De que forma nós estamos votando e temos esse dever de mudar isso aqui em benefício da população? Me causa uma estranheza muito grande votar antes o IPTU, sem saber o valor para falar para a população, e agora votar o orçamento. Quanto do aumento do IPTU está embutido no orçamento de 2017? Falo as palavras de quem falou aqui e representa a administração.
Se algum cidadão quiser saber, que venha aqui na Câmara ver um camalhaço de papel desse tamanho. Não é dessa forma que nós estamos legislando para a população itapirense. A senhora que mora lá no Eleutério quer saber quanto vai ser o IPTU, tem que pegar um ônibus no Eleutério, descer na rodoviária e vir aqui na Câmara para saber. Vão entregar um camalhaço de papel para ela saber. E nesse orçamento também não tem o valor do aumento do IPTU. Então é essa realidade que tem que ser passada para o público. E gostaria que os vereadores votassem as 3 emendas. A emenda da UIPA, a emenda dos escoteiros e a emenda da Banda Lira. São 3 emendas e gostaríamos que subisse aqui e falasse a realidade. Porque nós, ao longo dos anos, e o prefeito atual veio com uma proposta em 2012 que faria de tudo para aumentar o orçamento do município. Concordamos que a crise está aí, mas não dá para acreditar numa administração em que nem os enfeites de Natal colocou esse ano nas ruas, senhor presidente. O senhor vai em Águas de Lindóia, vai em Jacutinga, vai em Socorro, vai em Lindóia, pelo menos um sino do Natal tem no portal da cidade. Aqui não tem porcaria nenhuma. E o prefeito não vem da associação comercial? Cadê aquela interação com a associação comercial? Para cobrar do contribuinte comerciário do município tem dinheiro. Todos os anos for feita parceria, e agora, cadê a parceria? Então é isso que a população quer, é o mínimo possível. Nem que seja para colocar um Papai Noel desse tamanho no centro da cidade. Mas colocar uma casinha lá no centro, sem uma luz na cidade, e o dinheiro do IPTU vai para onde? Certamente para o benefício da festa natalina não vai. Continua a discussão. Senhor presidente, o que eu tenho a impressão nessa casa, quando o vereador Rafael sobe aqui, é que todos os problemas da cidade se resolvem com o reajuste de IPTU. O senhor é muito consciente que o IPTU não é das maiores receitas que o município recebe. E nós estamos conscientes e temos a certeza do panorama político que está acontecendo no nosso país. Estamos na maior crise institucional que já aconteceu em todo o país. A crise econômica da cidade, a crise econômica do país é gigantesca. O senhor pode ter certeza que nós aqui, nós vamos ser favoráveis a essas emendas sim. Nós não vamos ser contras não. Mas não dá para você jogar que Itapira é culpada de um problema que está acontecendo em todo o país. Jonas Donizete, com os prefeitos dias atrás, inclusive matéria vinculada no Correio Popular, foi pedir ajuda ao governo federal. Eles estão tentando achar uma maneira de solucionar a crise. Campinas está parcelando os salários dos funcionários públicos em 4 vezes. O Rio de Janeiro, você não tem nem lugar para estar dentro dos hospitais. Entendo totalmente e concordo com o senhor que a situação é crítica sim. Concordo que a população precisa de saúde, concordo que a população precisa de várias situações. Agora, a arrecadação de ICMS do município está caindo, não só de Itapira, de todos. A arrecadação de INSS está caindo. O PIB, o Produto Interno Brasileiro, é cada vez menor. Nós tivemos um encolhimento do PIB de 0,8% nesse último trimestre. Isso reflete diretamente no ICMS. Ninguém está fazendo demagogia sobre essa situação aqui nessa casa. Nós estamos mostrando a realidade e como ela está. Se está se cortando cirurgia eletiva, vocês podem ter certeza que está difícil. Não é porque o prefeito quer, vai lá e corta. É porque a situação financeira não há outra possibilidade no momento. Enquanto está acontecendo toda essa revolução no país, que todo mundo está sofrendo, Itapira não está distante disso. Cidades vizinhas nossas estão na mesma condição. O que nós precisamos hoje fazer é saber administrar essas prioridades. Entendo das entidades, sim,
nós temos a Ascorce, que faz um trabalho maravilhoso, nós temos a UIPA, nós temos a Pólen, que já foi feita emenda nessa casa, nós temos a Casa Transitória, o CEPIM, a APAI. E o que está acontecendo, inclusive passou pela nossa casa, é a distribuição financeira para eles. O prefeito, em momento nenhum, deixou de lado essas entidades. Conversou com todas, inclusive com a UIPA, dias atrás, tentando explicar a situação econômica que está afligindo a nossa cidade, e para que os repasses fossem garantidos a todas elas. Nós estamos à beira agora do marco regulatório da parte de repasse social, que é mais uma situação que vai ser enfrentada pelo município. Vai ter que ser disciplinado as entidades para receber a parte financeira. Quando se fala em gestão, gente, nós temos que realmente conhecer as prioridades. Um município não se rege simplesmente vou fazer aqui, vou fazer ali, vou dar ali. Nós temos que estabelecer prioridades, nós temos que buscar as condições financeiras, mas nós também temos que saber apertar o cinto. Nessa casa, tudo é de uma forma dita que parece ser simples. O prefeito não quer, o prefeito não quer, o prefeito não faz. Quem em sã consciência não quer ajudar a sociedade? Mas também não pode quebrar o município. As regras, as leis existem para que sejam cumpridas. Para que sejam cumpridas. Para que sejam cumpridas. Você diz que o município está quebrado, eu digo que o Estado, que o país está. Nós estamos num conflito, numa situação econômica deplorável. Aquilo que tinha que ser repassado pelo Estado e pela Federação para a saúde, não é repassado. Nós estamos batendo quase 30% desse orçamento. Nós falamos no orçamento de 286 milhões, lembramos que a folha de pagamento do nosso município é 140 milhões. Desses 140 milhões que sobram, você tem que ratear para 12 meses, contemplar as entidades, você levar dinheiro para a saúde, levar dinheiro para a educação, levar dinheiro para as obras, levar dinheiro para a infraestrutura da cidade. Não está fácil. O encolhimento é geral. O que nós temos que fazer, na verdade, não é você jogar pedras. É assim, nós fazermos a união e conseguir fazer a divisão e a aplicação da verba aonde tem a necessidade. O nosso município não é diferente de nenhum outro. Nós estamos numa carência econômica gigante. E por isso, senhor presidente, eu venho aqui para falar um pouco sobre o orçamento, mas não para ir contra as emendas, não. Eu vejo a necessidade que nós temos em várias entidades, e essa casa tem a boa vontade de aprová-las e deixar que o Executivo, no momento oportuno, faça as suas colocações. Porém, não estou aqui para fazer demagogia política. Estou aqui para mostrar um quadro real de como está a sociedade, de como está a política, de como estão as cidades da nossa região e do nosso país. Temos que ter a realidade nas mãos. Virar de costa para a situação econômica do nosso estado e da nossa cidade é você não compreender aquilo que está acontecendo. Observe nos jornais, observem nas mídias. A situação realmente é difícil. Temos que continuar trabalhando para ter arrecadação, temos que continuar trabalhando para podermos eleger as prioridades, manter as necessidades básicas de uma cidade. Porque a previsão econômica para o próximo ano é muito pior que a desse ano. A arrecadação vai ser pior. A chance do município suportar uma situação dessa é muito pequena. E se não começar uma administração de ordem coerente, restritiva sim, que não tenha-se a distribuição de uma forma desordenada, nós e a população vai sofrer cada vez mais. Não subo nessa casa para falar uma situação de facilidade, muito menos que o prefeito vai poder fazer um milagre econômico. Nós estamos hoje sufocados por tudo isso. E cada vez mais os prefeitos, os legislativos e a população está sofrendo. Eu espero muito, senhor presidente, espero muito que esse país embale. Eu espero muito que essa crise institucional que está acontecendo, em que o judiciário está brigando com o legislativo e que o executivo não aceita e não se acertam, para que isso aconteça. Para que o país, de uma forma geral, ele possa sobreviver. Eu tenho certeza, o Brasil é um país rico, país de recuperação rápida.
E todas as prefeituras e todo o Estado e todo o país, de uma forma geral, está sofrendo. E nós temos que administrar nossa cidade para que o nível de sofrimento seja menor. Em relação aos repasses que estão sendo versados no orçamento, como eu disse, nós todos vamos ser favoráveis, sem sombra nenhuma de dúvida. Porém, eu só quero dizer que não está fácil, que a situação é difícil, diria até calamitosa para todas as cidades do país e de Itapira também. Obrigado, senhor presidente. Continua em primeira discussão o projeto de lei. Nenhum vereador vendo palavra. Está em primeira votação o projeto. Salvo as emendas. Primeiro projeto, salvando as emendas. Está em votação o projeto. Aprovado, menos um voto. Agora eu vou pôr em votação a emenda, uma por uma, né? Emenda modificativa 01/2016 ao projeto de lei. Está em votação. Aprovada. Agora a emenda... Não, é só uma. Eles falam 3, mas é 3. Ah, tá junto. Então tá as 3 juntas aqui. Aprovada. A ordem do dia da próxima sessão... Foi prejudicado por um voto a menos, vai para a ordem do dia da próxima sessão. Em única discussão, projeto de lei, decreto legislativo número 005/2016. Perdão. Vocês trocaram aqui. Bagunçaram aqui o negócio. Questão de ordem, senhor presidente. Aqui, ó. Foi na ordem. Esse aqui, qual que é o primeiro? Eu requeiro que o projeto de lei, o 63 e o 64, né, Elias, que venha junto para a próxima sessão para ser discutido, para que não seja... Para ser discutido. Confronto. Regimentar o pedido do vereador, que o projeto 63 e 64 seja discutido junto. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 63/2016 altera o anexo 1, 3º, 4º e prioridades metade do plano plurianual 2014-2017. Autor o prefeito municipal. Está em única discussão. Perdão, os dois, tem outro aqui. Os dois vai. Vai junto. Tá bom. Então, e tem outro projeto que vai discutir junto, né, Dia? Projeto de lei 64/2016. Ordem do dia da próxima sessão. Certinho. Projeto de lei 26/2016. Assunto: projeto de decreto legislativo número 05/2016. Dispõe sobre concessão de títulos de cidadania itapirense ao Distrito Engenheiro Marcos Rodrigues Penido, presidente da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Autor: Carlos Alberto Sartori e outros vereadores. Está em única discussão o projeto. O vereador da palavra está em votação. Aprovado todos os vereadores. Projeto de lei 127/2016. Projeto de decreto legislativo no 006/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadania itapirense ao ilustríssimo senhor Fernando Márcio Palmieri, presidente do chefe do grupo escoteiro Itapira. Autor: Marcos Paulo da Silva. Com a palavra, o vereador autor. Presidente, projeto de decreto 127/2016, levou o número 006/2016, dispõe sobre a concessão de título de cidadão itapirense do ilustríssimo senhor Fernando Nastre Palmieri, presidente e chefe do Grupo Escoteiro de Itapira, 193-MB. Presidente, ele se faz presente na Câmara Municipal de Itapira. Quero parabenizar por ter acompanhado todos os trâmites desse título de cidadão itapirense, que quando eu falei para ele: Palmieri, você não é itapirense, a gente gostaria de fazer uma homenagem. E fiquei muito contente também dos demais vereadores acatar a decisão aí, o presidente da ética, Juliano, também presidir a comissão de ética para que saísse do papel. Que é uma pessoa ligado hoje no movimento aí do grupo escoteiro de Itapira, fundador. E posso falar para o senhor dele um pouquinho, aproveitar que está aqui presente. Fernando Palmieri, ele faz parte do CONSEG de Itapira, Conselho de Segurança Municipal. E como membro do conselho, ele também é polícia civil
trabalha hoje fora do nosso município, mas todos os dias está aqui no nosso município. Trabalhou aqui na delegacia nossa e está transferido hoje na nossa região. E ele tem um imenso de um currículo que ele passou em sua vida. E ele, nesse período, sempre honrando a família. Ele constituiu uma família também, hoje. Fernando Nastre Palmieri leu, para quem não conhece, está aqui presente, um pouquinho da biografia dele, do Fernando Nastre Palmieri. Nascido em 19 de junho de 1969, em São Paulo, capital. Filho de um empresário da indústria de tintas e resina, senhor Antônio Palmieri, em memória. E de uma ex-bancária, exímia, dona de casa, Dona Vera Lúcia Nastre Palmieri. De uma família 100% de imigrantes italianos, viveu e cresceu entre a capital e a região do ABC paulista, até se graduar bacharel em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo. Após ter concluído seus estudos, mudou-se para a França, onde serviu nas fileiras da lendária Legião Estrangeira Francesa. Enquanto militar de elite, participou de treinamentos e missões de combate em Dakar, Senegal, entre outras cidades, chegando à patente de sargento da infantaria do 2º RE. Palmieri é detentor dos brevets de combate em montanha, atirador em Milan de 115 milímetros, esquiador militar e chefe do grupo de combate, condecorado com a medalha Ultramar, medalha de defesa nacional, medalha de reconhecimento da nação, medalha comemorativa francesa, medalha da OTAN, medalha OTAN campanha de Kosovo, medalha de missões de paz da ONU, medalha de gratidão da OEB, medalha de MMDC e colar da Vitória. Viveu e viajou por até então 18 países, fluente em inglês, francês, italiano, espanhol, além de bons conhecimentos em alemão, possuidor da cidadania brasileira e italiana. Retornou ao Brasil e ingressou por concurso público na Polícia Civil do Estado de São Paulo em 2002. Enquanto policial, trabalhou nas delegacias de polícia de São Bernardo, Santo André, São Paulo e Osasco, até que em 2006 conseguiu transferência para a nossa região através da Delegacia Seccional de Polícia de Mogi Guaçu. Na área de profissional de segurança pública, realizou inúmeros cursos técnicos, táticos e operacionais, com destaque para o curso da SWAT, pela Associação dos Policiais Táticos do Texas, Houston, Estados Unidos, em 2004, operador de segurança no Senai, no Senasp MG 2008, policiamento internacional das missões e paz da ONU 2009, observador militar da ONU 2010, Palmieri ainda é mergulhador autônomo, paraquedista e instrutor de tiros de defesa. Em 2003, conheceu sua esposa, a cirurgiã dentista, doutora Giovanna Pegorari Carpi, oriunda de duas tradicionais famílias Itapira. Quando iniciaram seus planos de constituírem família, fixando residência neste município, desde 2004. Deste casamento nasceram seus 3 filhos, Helena, Enzo e Henrique. Sempre interessado em seu desenvolvimento pessoal, em 2008, iniciou o curso de bacharelado de Direito do IES e Unip. Em 2013, Fernando Palmieri concluiu a pós-graduação com seu MBA em Gestão, Estratégias e Negócios pela Universidade de Anhanguera. Eis que, preocupado com o alarmante déficit de qualidade do Sistema Nacional Educacional e crescente criminalidade, sobretudo no que tange ao consumo de álcool e drogas, cada vez mais cedo em nossa cidade,
em nossa sociedade, preocupados com o desmembramento da instituição familiar, preocupado com o presente e futuro de seus filhos, buscando, enfim, um elo entre a educação e a segurança pública. Palmieri, que teve a oportunidade de crescer dentro do escotismo, quando membro jovem, decidiu correr atrás de informação e requisitos e meios para que, enfim, 19 de outubro de 2013, fundasse o primeiro e único grupo de escoteiro, oficialmente pela União dos Escoteiros do Brasil, na cidade de Itapira, honrando esse solo sagrado e sua história, com seu próprio nome, Grupo de Escoteiro de Itapira 193. Esse é o nosso Fernando Palmieri, hoje aqui, Comissão de Ética, como eu já agradeci, o Juliano não estava presente aqui, mas agradeci por dar andamento no projeto de lei, no projeto de decreto legislativo. Gostaria de todos os pares aí, aprovação por unanimidade, e também a assinatura de todos como o autor desse projeto. Obrigado. Continua a discussão o projeto. E o vereador fez a palavra. Está em votação o projeto de decreto legislativo. Aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, gostaria de parabenizar. Parabéns pelo seu trabalho, seu currículo. E continua fazendo esse trabalho bonito para nossas crianças. Muito obrigado. Esta presidência quer agradecer a presença do vereador eleito em 2017, nosso amigo Natalino, o vereador Luan, a Beto Manuel, demais pessoas que estão nos assistindo no trabalho. Agradecer à imprensa, a Rádio Clube Itapira, os vereadores, funcionários, e desejo a todos uma boa noite.